Na aula de hoje, trataremos sobre as técnicas de levantamento de requisitos, que fazem parte da análise de requisitos ou levantamento de requisitos, que nós estudamos na disciplina de análise e projeto de sistemas. As principais técnicas são entrevistas, questionário, que muitas vezes faz parte das entrevistas, workshop de requisitos, brainstorming, storyboarding, casos de uso, role-playing ou etnografia, prototipagem e análise de documentos e softwares existentes. Existem outras menos conhecidas, mas que não serão tratadas nesse momento. Essas são então as consideradas mais importantes. Iniciamos com o questionário. Então, a técnica de questionário ela é uma técnica simples e direta, com questões livres de contexto, onde basicamente se deixa para o usuário ou dono da empresa, enfim, quem vai responder esse questionário, apontar quais são os seus usuários, seus clientes, como eles se comportam, quais as necessidades dos usuários do sistema, né, para com o sistema. Então, o que o sistema precisa suprir de necessidades, né, e onde está a solução desses problemas, ou seja, como o sistema deve resolver as necessidades de cada um, né, quais as ideias mais macro. Isso de uma forma bem espontânea, sem tendencionar o questionário. E com isso, então, a gente tem um repositório de requisitos que posteriormente serão mais detalhados, né? É muito importante dizer que a técnica de questionário não vai substituir a entrevista. Então, normalmente é utilizado em conjunto com a entrevista num primeiro momento. Na entrevista, é importante considerar, né, as pessoas que têm um conhecimento em relação ao funcionamento da empresa, como o gerente e usuários mais experientes. Então, nessa entrevista, pode-se perguntar para o usuário para o gerente, qual a sua visão em relação ao sistema, ou seja, o que ele acha que esse sistema deve ter, o que o sistema deve fazer. Também, que mudanças podem ser trazidas pelo sistema para a empresa? O que o sistema pode melhorar na vida da empresa? Né? Como vai funcionar isso no dia a dia? É importante saber qual a abrangência geográfica da empresa, se tem filiais, onde se localizam, quantas máquinas, né? Como que a empresa funciona. Se existe um parque tecnológico, né, como é a sua infraestrutura de rede, de internet, se existe um setor de TI, né, qual a sua estrutura, se tem uma integração de sistemas, se utiliza mais de algum sistema, ou se o antigo vai deixar de existir, se haverá uma migração de dados para o novo sistema, né, as estruturas existentes, se é necessária alguma padronização nesse processo. Então, tudo isso quem vai dizer é o administrador, gerente, dono da empresa, né, que tem poder de decisão também. E para o usuário final, é bem interessante perguntar qual a visão dele para o desenvolvimento desse sistema. O que ele acha que esse sistema vai trazer de bom para a empresa e para o seu dia a dia? Que facilidades ele vai ter com a utilização dessa nova ferramenta, né? E também é importante saber se ele acha que vai ser mais fácil aprender um sistema novo ou continuar trabalhando da forma que está trabalhando, né? O mesmo com um sistema antigo que dá problemas toda hora, né? Então, às vezes, as pessoas têm uma resistência à mudança. Então, é importante saber o que vai ser encontrado nesse processo de desenvolvimento de um novo software. Quais são as macrofuncionalidades para esse sistema, ou seja, em uma visão mais global, o que esse sistema deve fazer? E também pedir para que esses usuários, né, possam fazer um esboço das telas, dizer o que eles acham que essas telas devem apresentar para facilitar a sua vida.
Outra técnica bastante utilizada de levantamento de requisitos é o workshop de requisitos. Esse workshop de requisitos utiliza uma pessoa que vai controlar a reunião, um chamado de facilitador, né? Então, essa reunião ela é estruturada com um grupo que é previamente selecionado, onde vai ter os gestores, usuários finais, analista de sistemas, programadores, se for necessário, testadores, enfim, as pessoas que vão trabalhar diretamente com o sistema. É importante deixar claro que os interessados no sistema, os stakeholders, não quer dizer que você vai ter todos os analistas, vai ter 20 programadores. Não, você pode ter um programador mais experiente que vai fazer parte do processo de levantamento de requisitos, ou seja, que vai fazer parte desse workshop. Se você utilizar a metodologia de desenvolvimento guiado a testes, o TDD, você pode ter um testador, um analista de testes, que vai auxiliar também no entendimento dos requisitos. Nesse processo, então, serão definidos, criados os requisitos e posteriormente serão refinados com esses interessados. Outra técnica bastante utilizada é a técnica de brainstorm. É uma técnica em que as pessoas dizem tudo o que vier na cabeça, tudo que elas pensam em relação a esse sistema, o que elas acham que esse sistema deve ter. É muito útil quando existem muitos interessados, muitas pessoas que vão utilizar o sistema e que às vezes têm poder de decisão. Então, é possível que se tenha mais informações sobre o sistema e consiga envolver as ideias principais nesse momento. Essa técnica ela é dividida em 2 momentos, né? Sendo que a primeira etapa devem ser anotadas todas as ideias sugeridas. O importante é a quantidade de ideias, sem questionamento, por mais que possa se pensar que algumas sugestões são inconcebíveis ou que não teria necessidade, mas num primeiro momento é importante ter tudo documentado. No segundo momento, então, se diminui esse número de interessados, pessoas com mais poder de decisão e usuários mais experientes, né? Então, isso vai da empresa também definir essas pessoas. E então, esse novo momento com regras bem claras e definidas pelo facilitador, que vai comandar essa reunião, né? Para garantir que se consiga ter um trabalho legal. E aí, então, começa-se a fazer um refinamento dos requisitos e realmente ficar a ideia mais macro do sistema com as ideias principais. Normalmente ela é utilizada em um segundo momento, depois de uma entrevista, de um workshop de requisitos. Né? Nunca é nos momentos iniciais, mas não seria a primeira técnica a ser utilizada. Storyboarding também uma técnica bem antiga já. Né? Essa técnica ela foi utilizada inicialmente no cinema, onde eram esboçados os filmes ou desenhos animados, né? Esse filme ou desenho, então, ele era passado quadro a quadro. Então, cada tela, cada quadro representava uma parte do filme ou do desenho. E nesse contexto, então, essa técnica é utilizada para expressar o comportamento do sistema, né? Mostrar como que esse sistema vai ser. Basicamente, se apresentam as telas do sistema ou a passagem de uma tela para outra, né? O que pode ser feito. Para isso se utilizam ferramentas de desenvolvimento gráfico, né? Existem inúmeras, até ferramentas de prototipação para criar esboço de telas, protótipos. Pode se apresentar com o PowerPoint, pode se utilizar o Paint, né, para desenhar. É uma ferramenta muito simples, básica, mas para um esboço de telas até é possível. Outra técnica utilizada é a técnica de casos de uso. A técnica de casos de uso descreve as funcionalidades propostas pelo sistema. Então, ele representa a integração do ser humano com
o sistema, ou seja, entidade externa com o sistema, os bonecos magros ou boneco palito com o sistema, que são os atores. Então ele representa graficamente como esse sistema, o que esse sistema vai ter, né, e o que pode ser acessado ou não. Mostra a relação dos atores então com a máquina, a sua forma de interação. E aqui tem um exemplo, aqui seria um sistema de gerenciamento de estoque, onde eu tenho vários casos de uso. Eu tenho um ator, pessoa, que é o chefe de estoque, que vai se relacionar com o sistema, então ele pode consultar, emitir relatórios, aqui não está especificado, mas é um exemplo, uma sugestão que poderia. O estoquista, mexer com o estoque, o pessoal do escritório fazer consultas, o motorista do caminhão acessar o sistema para fazer lançamento dos seus dados do caminhão, chegada, saída, né? O operador de empilhadeira. Então, são entidades externas que se relacionam com o sistema. Essa técnica também utilizada como levantamento de requisitos, mas os casos de uso também são utilizados na análise para modelagem, que em um momento posterior é passado para a equipe de desenvolvimento para auxiliar no entendimento das funcionalidades que devem ser codificadas, né, desenvolvidas. A técnica role-playing ou etnografia é uma técnica que basicamente permite observar as tarefas executadas pelo usuário no seu dia a dia. Ou seja, o analista de sistemas vai lá na empresa e olha, assiste o usuário desenvolvendo suas tarefas. Ou seja, é muito útil essa tarefa quando o usuário não consegue transmitir as informações para o sistema, ou seja, ele não consegue explicar o que o sistema tem, o que ele precisa fazer. Então, essa técnica auxilia no entendimento dessas execuções. Então, é possível você analisar as tarefas do usuário, observando ele, e quando ainda não for possível dessa forma, pode-se executar as tarefas pelo usuário. Ou seja, você vai lá e diz, deixa eu fazer essa tarefa aqui para ver se eu entendi como que se faz. E aí você tem um entendimento mais claro dessa funcionalidade. É bastante utilizada também em um segundo momento. A prototipagem, ela tem uma ideia próxima ao modelo de desenvolvimento de software prototipagem ou prototipação, né? Então, o que ela faz? Ela cria um esboço do sistema, um protótipo do sistema. Então, com base nos requisitos levantados previamente, é possível esboçar o sistema, criar um protótipo, também com a ferramenta de prototipação, se for o caso, né? Então, ilustrar telas e tal. E com isso se obtém um retorno, um feedback mais detalhado dos interessados no sistema. Então, para saber se estamos indo no caminho correto ou se os requisitos não foram entendidos como deveriam ser entendidos. Se aconteceu falhas na comunicação, né, no momento daquele primeiro momento de levantamento de requisitos. Então, a prototipagem auxilia nesse processo. Pode-se dizer que ele serve para avaliar então esses requisitos já levantados e documentados, e aí com base, né, nesse feedback serão possíveis fazer mudanças, né, nos requisitos e na documentação. Esse protótipo pode ser evolutivo ou descartável. Descartável quer dizer que falta muita coisa, tá muito confuso, então ignora esse protótipo, volta algumas etapas com documentações em cima do que já, com o feedback que teve, né? E se aplicam outras técnicas de levantamento de requisitos para um possível detalhamento dos requisitos. E evolutivo se está no caminho certo. Então a gente tem essas informações, legal, agora a gente pode continuar na etapa seguinte, validando esses requisitos já prototipados. Uma desvantagem da prototipagem é que os requisitos apresentados como um protótipo podem ser entendidos pelo cliente como um sistema praticamente pronto. Então ele vai olhar as telas e vai dizer,
está praticamente pronto o sistema e você vai precisar meio ano para desenvolver o sistema, se está praticamente pronto, né? Por que você vai me cobrar tanto? Às vezes o usuário final, ou dono da empresa, enfim, não tem noção do que está por trás do desenvolvimento, né? Da questão de segurança, tudo que é necessário, né, fazer em um desenvolvimento. E por último, análise de documentos ou né, análise de softwares existentes, ela também é bastante utilizada, né, como uma forma de dedução de conhecimentos já expressos, uma forma de complementar também requisitos já levantados, deixar eles mais detalhados, né, mais refinados, definir eles de uma forma mais completa. Então, é possível nesse processo também modificar um vocabulário ou construir um glossário mais fidedigno com a realidade da empresa. Porque às vezes se tratam de informações de alguma forma ou nomeia-se de alguma forma e o cliente chama de outra forma. Então, é possível se ter um glossário mais real, né, com o ambiente diário do nosso cliente. Né? E toda a questão de entendimento de alguns requisitos que estavam superficiais. Então, analisando documentos ou softwares, essa análise vai facilitar a nossa vida para a criação do documento de especificação de requisitos. Finalizando com a bibliografia, então, a gente fecha essa parte de técnicas de levantamento de requisitos. Uma questão que é importante comentar nesse processo, voltando para essa tela aqui com o nome das técnicas, é que muitas técnicas são utilizadas na sequência de outras. Então, por exemplo, se inicia com uma entrevista e um questionário ou um workshop, mas faltam algumas coisas, então eu posso aplicar um brainstorming, depois eu não consegui entender ainda alguns detalhes, eu posso aplicar um role-playing. Então, digamos, eu comecei com questionário, entrevista, brainstorming 3, depois um role-playing, para ver se realmente está no caminho certo, eu posso aplicar uma prototipagem. Então, eu posso aplicar 4, 5 técnicas diferentes em momentos diferentes. Normalmente se iniciam com essas 3 aqui, ou alguma delas, e essas aqui são secundárias, né, com uma forma de complementar. Então, isso é bem normal acontecer.